Glória a Deus, graça e paz, bom dia. Hoje eu vou ficar um pouquinho de frente. Deus abençoe, Renato. De lado e de costas. Queridos, durante esse tempo, esta semana, uma semana muito importante em que estamos vivendo, e nós preparamos aqui um ambiente um pouquinho diferente para esta reunião, para esta manhã. E eu quero dizer que mesmo que você já tenha 30, 40, sei lá quantos anos de vida cristã, 10, 5, ou está 7, diga quanto tempo você tem de vida cristã aí. Ih, perdi as contas, Valdir. 41, glória a Deus, está indo para 41. Ou você que está nos visitando nesta manhã pela primeira vez, não importa, eu creio que hoje o Senhor tem uma palavra específica para todos nós. Então esta manhã, ela foi reservada para cada um que está aqui, desde uma bebezinha, desde as crianças que estavam agora ministrando, né, Alan, desde o seu bebê aí no colo, e desde a pessoa mais anciã, mais respeitada aqui neste lugar. Esta é uma manhã que Deus preparou para todos nós. E o fato de vocês estarem aqui hoje, terem, vamos dizer assim, recebido um convite e ter dito sim, eu tenho certeza que no final de tudo isso, esse sim vai culminar numa nova fase de Deus para a sua vida, uma nova fase que o Senhor tem para nós. Eu gostaria de começar lendo um versículo, ou melhor, um texto que está no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, hoje nós não vamos estar processando, ou passando, ou compartilhando ali nos telões, mas está no versículo 28, Lucas 24, 28, diz assim. Aliás, eu vou começar do versículo 14. Vou fazer melhor ainda, queridos. Vamos voltar um pouquinho ainda. Vai lá no capítulo 22. Capítulo 22, versículo 1. Olha o que diz. Estava próximo a Páscoa dos Pães Asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes, os escribas, em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas e, chamando Iscariotes, que era um dos 12, este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como ele lhe entregaria Jesus. Então eles lhe alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos Pães Asmos, em que importava comemorar a Páscoa, e Jesus foi e enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa, diga casa, e entrem com ele. E dizei ao dono da casa: Mestre, manda perguntar onde é o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaço, cenáculo, mobiliado, e ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe disseram, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, diga mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhe: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. No dia 5 de abril agora, nessa semana, especificamente no pôr do sol da quarta-feira, começou as celebrações das festas bíblicas, num contexto bíblico mesmo, do que a Bíblia nos ensina.
E a primeira delas é essa que nós estamos aqui hoje, conhecido como Páscoa, que tem um nome em hebraico que significa Pessah. E Pessah nos traz ensinos maravilhosos, não só o Pessah, mas como todas as festas bíblicas. Que ensinos são esses? Para nós que somos cristãos, para a fé cristã, elas apontam verdades assim espetaculares sobre o que nós estamos fazendo aqui na terra nos dias em que nós estamos vivendo. Quando o povo de Deus, ele estava sofrendo humilhação de escravidão no Egito, estavam presos, estavam sendo espoliados ali no Egito. A Bíblia diz que Deus, o nosso Pai eterno, ele interferiu, ou seja, ele interviu através de uma situação, levantando naquela ocasião um libertador, que nós conhecemos esse homem chamado Moisés. E Moisés, ele foi enviado por Deus ao rei do Egito, Faraó, para lhe dar algumas ordens em nome de Deus. Lá no capítulo de Êxodo 5, versículo 1, chega a primeira ordem de Deus através de Moisés a Faraó, dizendo assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que celebrem uma festa no deserto. A primeira ordem que Deus estava dando para o rei, o Egito, a Faraó, através de Moisés, é que esse povo saísse e celebrasse uma festa. Queridos, a vida cristã, acima de qualquer coisa, de quebrantamento, de santidade, de humilhação, de entrega, a vida cristã é uma festa. Ela é uma festa e nós precisamos desfrutar todos os dias dessa vida que Deus tem nos dado. Essa foi a primeira ordem que Deus dá a Moisés para falar isso a Faraó. E apesar da ordem que Deus tinha dado a Faraó, o que a Bíblia diz? Que este não lhe obedece. Não lhe obedece. E aí nós vemos uma sequência de pragas vindo sobre o Egito. Aliás, lembro-me de uma frase da nossa apóstola que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor obedecer, sempre é melhor obedecer. E nós vemos aqui que o Deus, nosso Deus, o Deus de Moisés, ele vai a Faraó e avisa a Faraó. E aí ele não abre o coração e a Bíblia diz que pragas devastadoras vêm sobre o Egito por causa da desobediência dele, sobre todos os povos. E apesar de todas essas manifestações de juízo que estavam acontecendo ali no Egito, a Bíblia diz que Faraó não quer libertar o povo. E acontece uma, e acontece duas, e não liberta o povo. E aí então Deus anuncia, Deus fala a Moisés qual seria a 10ª e a última praga que viria sobre todo o Egito, que seria a morte de todos os primogênitos. Todos os primogênitos eles morreriam, tanto dos homens quanto dos animais. A Bíblia diz que eles seriam feridos com morte. E é tão interessante, queridos. A Bíblia diz que naquela noite o Senhor passaria sobre o Egito à meia-noite e executaria um juízo sobre todos naquela terra. Imagine, pense comigo, um decreto vem sobre o Brasil através de um homem de Deus e avisa o presidente dizendo assim: por causa do presidente não abrir o coração, essa noite virá uma praga e o seu primogênito, o Gael, o nosso primogênito, vai ser cefado, vão morrer, vai ser tirado a vida. E para que os filhos de Israel, os servos de Deus, aqueles que acreditam em Cristo na época, fossem salvos, para que o Gael, para que os primogênitos não fossem acometidos por aquela mortandade, por aquele espírito de morte, a Bíblia diz que para isso eles teriam que participar de uma celebração.
eles teriam que participar de uma celebração. Que celebração é essa? Um cordeiro de um ano, segundo as estatísticas, segundo as características que a Bíblia dá, sem defeito. Ele deveria ser morto, a sua carne deveria ser assada no fogo e comida com ervas amargas. Existem alguns elementos aqui à mesa, queridos, que não são hoje a nossa prática de celebração, mas nós trouxemos apenas para representar, como o pão, o cordeiro, as ervas amargas, os ovos, tem um significado bíblico, claro, mas hoje nós não estamos mais celebrando esses elementos, porque existe um cordeiro, que é Jesus, que já morreu por nós. Mas só para a gente entender, o sangue daquele cordeiro, ele deveria, depois de morto, tomado pelo sacerdote, colocado dentro de uma vasilha e com hisopo, que era uma rama, deveria ser colocado nas ombreiras e nas vergas da porta. Este era o sinal que deveria ser aplicado sobre a vida daqueles que não quisessem perder o seu primogênito, que não quisessem entrar debaixo desse espírito de morte. E o versículo 7 e 8 do capítulo 12 de Êxodo diz assim, olha como eles teriam que fazer: tomarão do sangue e o porão nas ambas ombreiras e na verga da porta, naquela noite, na porta, nas casas em que comerem esse cordeiro, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas comerão. Essa era a direção que eles estavam recebendo. E aí, quando o juízo viesse sobre o Egito, quando o juízo chegasse sobre aquela nação, a casa que estivesse a marca do sangue do cordeiro e a comida assada ali com as ervas amargas, a Bíblia diz que o destruidor viria por cima daquela casa, passaria por aquela casa, mas não tocaria, a morte não entraria naquela casa. Por isso o termo Páscoa significa Pessá em hebraico, que traduzindo isso e transliterado de novo para o português significa passar por cima ou passar por sobre. É isso que a Páscoa, na época os judeus estavam celebrando naquele dia, naquele comando, debaixo daquela direção. E no versículo 29 ainda do capítulo 12, olha só o resultado. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava dos animais. A morte chegou naquela terra. Imagina amanhecendo, nós estávamos falando ainda de acontecer essa meia-noite, imagina o dia de hoje amanhecendo e amanhã a gente acordando. A maldição, a morte, a tristeza que invadiu o coração daquela nação, que entrou, que penetrou no coração dos pais, das mães, das pessoas, queridos, que estavam vivendo naquele tempo. E dessa forma, foi só assim, depois da décima praga, que Faraó, ele se quebrantou, ele cedeu. E a Bíblia diz que ele decidiu que o Deus de Moisés, junto com Moisés, levasse os cativeiros. Libertou o povo, esse povo que já estava aqui praticamente vivendo escravo há mais ou menos 430 anos, e a gente vê na Bíblia que em ato contínuo, por Moisés, eles foram liderados em rumo agora à terra prometida. Vamos para onde Deus nos prometeu, uma nova terra, uma nova vida, uma nova fase, e ali começa uma jornada, uma peregrinação diferente no povo de Israel. Eu acredito, queridos, que nesta manhã Deus está aqui dizendo a todos nós, sem acepção de pessoas, como eu disse, não importa o tempo que nós temos, Deus está nos dizendo nesta manhã que hoje é um marco na nossa vida para começar uma nova fase, nessa peregrinação que nós estamos vivendo nos dias em que vivemos. E a Bíblia diz aqui que depois que eles saíram do Egito e entraram nessa terra, o Senhor Deus, Yahvé, ele deixou uma ordem, ele deu uma ordem ao povo
de Israel através de Moisés e disse para Moisés que a partir daquela ocasião, a partir daquela data, eles quem? Os filhos de Israel, eles deveriam celebrar a Páscoa ao seu tempo, de geração em geração. E agora então, eles todos os anos estavam celebrando essa Páscoa. Eles foram libertos, eles foram livres dos pecados, das escravidões que eles viviam. E aí, queridos, nós entendemos que naquele ato daquela Páscoa, Deus, Ele estabeleceu para eles a Páscoa como um sinal de libertação daquele povo do Egito. E nós, hoje, atualmente, esta Páscoa, ela simboliza a redenção do Cordeiro Pascal, que é Jesus em nossas vidas. Queridos, eu volto aqui, algo está me incomodando de falar novamente sobre o tempo de vida cristã. E às vezes nós já estamos tanto tempo diante do Senhor servindo, mas nós não estamos ainda desfrutando de uma vida plena. No casamento, na família, no trabalho, nas finanças. E sabe, eu tenho visto essa semana, esses dias, a gente buscando Deus, os irmãos aqui, muitos trabalhando, preparando esse ambiente. Foram horas e horas e horas para a gente passar aqui apenas 2 horinhas e daqui a pouco ir para casa. Mas essas 2 horinhas, queridos, eu sei que vai marcar as nossas vidas. Elas precisam marcar a minha e a sua vida. Nós não estamos aqui por acaso nesta manhã. E o Senhor está nos chamando a novamente viver dessa redenção plena. Ontem a apóstola Valnice, quem assiste e acompanha, esteve ministrando sobre o poder da ressurreição nas redes sociais, uma palavra que ela trouxe lá em Israel, agora que ela estava lá, e falando desse poder, e ali ela traz tanta profundidade, tanta clareza do significado do que acontece na vida cristã através depois conhecer um pouco mais profundo, vai lá. Mas nesta manhã eu quero falar um pouquinho mais concentrado nesse poder de estarmos sentados à mesa. Hoje, na verdade, eu estava voltando semana passada, eu e a pastora, nós estávamos voltando de Goiás, onde nós estávamos ministrando, e eu entrei no voo. Quando eu entrei no voo, eu recebo uma mensagem do Gabriel. E o Gabriel diz assim: pastor, nós estamos precisando, já está quase tudo pronto, só falta o tema da ministração para a gente poder. E ali eu estava sentado já com o cinto, eu e a Priscila, e de repente as pessoas estavam entrando ainda, ou estávamos para decolar, e aí eu peguei e abri a mesinha do banco de trás, sabe, não sei por qual motivo eu abri. Quando eu abri, eu olhei para aquele lugar e disse: puxa, aqui é servido água, aqui é servido refeições, aqui é servido... E eu olhei para a Priscila, ela estava do meu lado, e disse: puxa, nós estamos à mesa. E naquele momento, Gabi, me veio: a mesa é um lugar de conquista. A mesa é um lugar de conquista. E aí o Espírito Santo começou a me trazer à memória algumas passagens na palavra sobre a importância de nós estarmos sentados à mesa. E hoje, não importa a nossa idade e o nosso tempo de vida cristã, Deus, Ele quer que cada um de nós possamos nos assentar à mesa com Ele, numa nova dimensão. Na Páscoa, queridos, não se comemora hoje apenas aquela provisão ao livrar os primogênitos israelitas lá da 10ª praga, mas também ela enfatiza nos dias em que vivemos, que cada um de nós podemos ser libertos dos egitos pessoais que estão aprisionando a nossa alma, egitos pessoais que estão aprisionando o nosso ser, para que nós possamos, queridos, experimentar um nível maior de conquista através de Jesus. Jesus, Ele está à mesa, e nós só precisamos chegar a Ele para experimentar esse novo nível. Ou seja, a Páscoa, ela é a celebração desse amor, desse poder de Deus em libertar o seu povo das mãos do inimigo. Libertar o seu povo das mãos do inimigo. Agora veja, nós não estamos falando de Deus libertar os egípcios, nós estamos falando de libertar as pessoas que eram povo de Deus, que era Israel.
Israel era de Deus, o povo era de Deus, mas eles estavam escravos. Muitas vezes, queridos, nós confessamos a Deus, confessamos Jesus, servimos a Jesus, mas mesmo servindo a Ele, às vezes o diabo quer nos aprisionar nos egitos pessoais que nós temos e não conseguimos avançar. E Deus está dizendo que essa libertação não é para os egípcios, é para nós, o povo de Deus. Nós precisamos ter uma vida plena, uma vida de redenção, uma vida em Cristo, uma vida de gozo, uma vida de alegria, e nós só conseguimos isso em Jesus. Não conseguimos isso numa igreja, num templo, não, é só em Cristo, sentando com Ele a essa mesa. Hoje, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não mais aspergimos o sangue nos umbrais, nas vergas das nossas casas. Por quê? Porque hoje nós somos a casa de Deus. Este sangue tem que estar sobre as nossas vidas. O sangue do Cordeiro Pascal está sobre as nossas vidas. E quando, queridos, chegamos nesta época do ano, nós lemos alguns versículos do capítulo 12 de Êxodo. Mas esta é uma época do ano que nós deveríamos ler esse capítulo todo. Êxodo capítulo 12, falando da libertação. Outro versículo, outro texto que eu vou deixar aí para você depois, é João capítulo 6. São 2 capítulos que nós precisamos mergulhar nesta época. 12, da libertação do Egito. E no capítulo 6 de João, fala da nossa libertação. Jesus, Ele se tornou naquela cruz o pão e o sangue, e ali nós fomos perdoados, redimidos, justificados, santificados. Então, queridos, quando a gente está aqui lendo o contexto da Bíblia, você vai perceber, nós estamos no capítulo 12, chega um pouquinho à frente, no capítulo 25 de Êxodo, nós vemos uma coisa interessante. Encontramos a primeira vez na Bíblia, Êxodo 25, encontramos a primeira vez a palavra mesa. Até então não se havia a palavra mesa, mas aqui, neste capítulo, Deus, Ele entrega a Moisés o que? As instruções essas extremamente detalhadas, instruções medidas, detalhes de como deveria ser construído o templo, e no templo, qual seria a mobília, o que deveria ter no tabernáculo, para que o lugar onde seria a reunião a partir de então oficial, onde o povo de Israel estaria se reunido, porque até então eles estavam vivendo em cabanas. E a mesa, queridos, aparece ali pela primeira vez. Agora, nós percebemos que hoje, no contexto atual, a mesa, para alguns, às vezes é apenas assim, uma peça da mobília doméstica, que serve para compor um ambiente, para deixar lá de enfeite, para deixar lá de bonito, e nada mais. Para alguns isso é a mesa hoje nas casas, uma mobília, uma peça bonita, uma peça linda, não tem outra finalidade a não ser essa. Para outros, às vezes é um local mais cômodo, quando a gente chega rápido das nossas compras no mercado, aí a gente começa a depositar em cima das nossas mesas as sacolas de compras, e coloca tudo ali, coloca o leite, coloca o pão, e coloca isso, e coloca aquilo, e coloca aquelas coisas que nós trazemos da rua, e empilham sobre a mesa, e às vezes passa ali uma semana num guarda-compra e fica lá, a mesa só serve para isso. E talvez, queridos, aqui eu posso dizer que você pode estar se lembrando de que a mesa talvez para você tenha uma outra finalidade, outra coisa. A vida moderna, a vida em que nós estamos vivendo, queridos, o excesso de compromissos, infelizmente o ativismo, o tempo escasso e também a negligência da nossa parte. A negligência como pai, como mãe, muitas vezes, queridos, têm sido grandes responsáveis pela perda deste momento de nós nos assentarmos à mesa com os nossos filhos, com nossas esposas, coisas estas que pela Bíblia são consideradas sagradas. Sentar à mesa, estar à mesa, comer junto, olhar no olho, palavras, estar próximo.
é levantar o café da manhã à mesa, o almoço à mesa, o jantar à mesa, se houver mais outra oportunidade à mesa. O ritmo acelerado da sociedade contemporânea a qual nós estamos vivendo, ela tem ocasionado essa perda, sabe? Essa perda da comunicação, da qualidade das relações ou relacionamentos interpessoais. Isso tem roubado, nós não temos, queridos, como família, às vezes desfrutados desse móvel importante que foi estabelecido por Deus para colocar no tabernáculo. A família, a comunidade, a gente percebe, e até a nação, temos visto, queridos, que tem sofrido ou acabam sofrendo com a consequência dessa desagregação, dessa falta de estarmos juntos, dessa falta de comunhão, de estarmos à mesa. Eu estava fazendo uma pesquisa bem rápida, há registros importantes no Velho Testamento, em que o encontro à mesa, no Velho Testamento, o encontro à mesa, não era um lugar apenas de partilhar o pão, mas era um lugar de partilhar valores, de partilhar ideais, de partilhar posturas, de partilhar, queridos, doutrinas, ensinos à mesa. E acima de tudo, quando eu disse que fiz uma pesquisa, hoje a própria, ciência comprova tudo isso. A própria ciência comprova a importância de tudo isso. Se você for se aprofundar, você vai ver hoje que estudos que são realizados por universidades, por exemplo, na Alemanha, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, afirmam que esse momento estar à mesa, ajuda a organização social. Esse momento de estar à mesa, queridos, ajuda a impor limites na sociedade, ajuda o enriquecimento desses valores, dessas relações interpessoais, e acima de tudo, nós temos aqui vários mestres que dão aula, tudo, acima de tudo, esse momento ajuda o vocabulário das pessoas. Isso são pesquisas feitas em grandes universidades, sobre a importância de nós estarmos à mesa. É à mesa que nós desenvolvemos relacionamentos, é à mesa que nós aprofundamos relacionamentos significativos. E Jesus, nosso Senhor, Ele entendia, queridos, que a mesa, ela tinha um impacto muito significativo na vida das pessoas. Jesus entendia a importância do que é estar à mesa, e Ele tratava os instantes, Ele tratava em todo o tempo a mesa como um tesouro, um lugar nobre, um lugar específico, porque ali à mesa Ele conseguia passar a vida dele para aqueles que estavam sentados com Ele à mesa. Jesus, Ele levava a mesa como era um tesouro, era algo importante, sabe? E isso que Ele passava era para ser aplicado na hora certa, na vida dos discípulos. E a gente vai vendo que esses impactos, eu estive verificando alguns, só alguns nós vamos dar uma olhadinha rapidamente. Esses impactos, queridos, trouxeram respostas, mudanças na vida de pessoas, que eu creio que nesta manhã também trará na minha e na sua vida. Impactos espetaculares, impactos que mudam gerações, impactos que resultam em coisas diferentes. Jesus sabia da importância, sabe? Ele sabia que era muito bom estar com os seus discípulos à mesa. Aliás, Ele sabia que esse era o lugar que Ele podia criar relacionamentos profundos com os seus discípulos. E a mesa, para Jesus, existem, vamos dizer assim, dentro de um contexto geral, a mesa era usado como um elemento pedagógico. A mesa era usado como um elemento de ensino, um elemento pedagógico para ensinar, para transformar a vida de principalmente 12 homens. 12 homens. Ele usou a mesa como um elemento pedagógico para trazer muito ensino na vida de 12 discípulos. Nós somos uma igreja, queridos, na visão celular, e a visão celular é sentar à mesa, é relacionamento, é estarmos juntos.
Se nós temos tido dificuldade de viver isso dentro da nossa casa, nós vamos ter dificuldade de viver isso com os nossos discípulos, com as pessoas. Jesus, com esses 12 homens, ele ensinou histórias de vivências diferentes em várias ocasiões em torno da mesa. Em torno da mesa. Nesse lugar, queridos, especial, Jesus teve a mesa. A Bíblia diz que Jesus teve os seus pés ungidos. Ele entra na casa de uma pessoa, Simão, e ali uma mulher vem, eles estavam sentados à mesa, e a mulher entra, segundo os religiosos tradicionais, aquela mulher não podia estar ali, impura, e ela chega e quebra um vaso de alabastro aos pés de Jesus e unge os pés dele, enxuga os pés dele com seus cabelos. E isso aconteceu aonde? A mesa. A mesa é um lugar de quebrantamento. A mesa é um lugar que a gente precisa, queridos, ver como aconteceu nesta ocasião que eu estou citando, que a mulher ensinou de quem sabe o quanto é ser perdoado. Ela pôde sentir o perdão de Deus à mesa. Ela pôde ser perdoada através de uma expressão de quebrantamento, uma expressão de gratidão, de adoração. Ela recebeu o perdão à mesa. Em outra ocasião, ao redor da mesa, nós lemos inclusive lá no início o versículo que diz que Jesus celebrou a última Páscoa, que era a ceia, a última ceia, a mesa com os seus discípulos. E mesmo que Judas, Jesus sabia que o trairia, Jesus não o privou daquele momento. Jesus poderia, aquele instante, dizer assim: Judas, você é um dos traidores, não vai participar da mesa. Você não tem relacionamento profundo comigo, você não tem vivência comigo, você não tem experiência comigo, você não pode estar nessa mesa. Não, a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, Jesus aproveitou aquele ensejo, aquela ocasião. Jesus aproveitou aquele lugar para ensinar que ali era um lugar de acolhimento. Ali era um lugar para trazer para perto dele. Ali era um lugar de perdão. Olha quantos ensinos, queridos, que nós recebemos da parte de Jesus. E eu quero aqui declarar nesse instante, já estamos indo para praticamente a finalização. Embora todos nós sabemos que foi lá na cruz que Jesus culminou o seu processo, a sua obra. Lá na cruz, quando ele expirou e disse: Pai, entrego o meu espírito, ali a redenção estava completa. Foi nesse instante que a conquista da vitória nossa foi alcançada, chegou. Foi ali que a nossa libertação da escravidão do pecado chegou. Foi naquela cruz. Mas eu quero dizer algo nesta manhã. Tudo começou aonde? À mesa. Lá foi o culminar da sua obra. Mas todo o processo dos 3 anos e meio que ele esteve discipulando foi à mesa. E especificamente no último momento dele ir para a cruz, a última reunião que ele faz com seus discípulos foi à mesa. Ou seja, a cruz é o nosso alvo, passar pela cruz. Mas começa tudo à mesa. A mesa é um lugar de conquista. Jesus conquistou a nossa salvação, redenção, libertação lá na cruz. Mas a mesa foi onde começou, o lugar de conquista, a mesa. Para a gente, queridos, viver essa vida plena com Cristo, nós precisamos estar com Jesus à mesa. Estar com Ele, aqui está o nosso lugar de conquista. É no dia a dia, é numa vida de intimidade, de relacionamento. Lucas capítulo 24, eu ia inclusive começar lendo esse texto e resolvi deixar para agora. Lucas 24, ele relata algo muito importante, que ao ressuscitar,
Veja que eu estou trazendo uma breve sequência. Primeiro, muito rápido, onde Jesus, numa só experiência, os pés dele é lavado à mesa. Agora Jesus está à mesa com os seus discípulos, celebra a última ceia, vai para o Calvário, morre, e agora Jesus ressuscita. Agora ele já está vivo. E no capítulo 24, a Bíblia diz que Jesus aparece, e nós cantamos uma canção, está aí, Emaús. Cantamos uma linda canção nesta manhã. E Jesus aparece no caminho de Emaús para 2 discípulos, que só perceberam que ele estava com Cristo, que era Jesus, quando eles entraram numa casa e foram jantar. Só na janta que os olhos deles se abriram. Em outras palavras, enquanto eles estavam caminhando com Jesus, muitas vezes, queridos, nós estamos caminhando com Jesus, dia após dia, mas os nossos olhos ainda estão fechados. Estamos caminhando com Jesus, mas não conseguimos ter uma revelação de quem Ele é. Mas naquela noite, eu gostaria que alguém trouxesse aquela cadeira ali para mim. Naquela noite, aqueles 2 homens, eles não apenas estavam agora caminhando, a Bíblia diz que eles convidaram Jesus para entrar em sua casa, e eles entraram, e quando eles sentaram à mesa e foram jantar, imagine, os discípulos entram na casa, sentam, começam a jantar, e naquele momento a Bíblia diz que os olhos deles, vamos ler? Olha o que diz Lucas 24, versículo 14. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? Jesus tinha sido morto. Tudo aquilo tinha passado ali em Jerusalém. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Olha o que diz o versículo 16. Porém os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. O fato de estar andando com Jesus, queridos, muitas vezes não é o suficiente para que os nossos olhos estejam abertos. Uau! Não é o suficiente. Versículo 28, olha o que diz. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez a menção de passar adiante. Ou seja, chegaram na aldeia, Jesus, eu vou seguir. Aí os 2 disseram assim, conversaram e o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, olha o que diz o texto. Quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles. E então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles, disseram um ao outro, não é verdade que o nosso coração ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido o Senhor a partir do pão. Obrigado, querido. Reconhecido o Senhor a partir do... O pão estava onde? À mesa. Eu vejo tantos ensinamentos lindos nesse lugar, queridos, nessa passagem. Estar andando com Jesus não é o suficiente para que a gente, eu repito, ter os nossos olhos abertos. Mas quando nós nos sentamos à mesa, neste lugar, a Bíblia diz que quando eles estavam à mesa, ele partiu o pão, deu a eles, e então os olhos deles se abriram. Hoje, Deus está nos convidando a sentar à mesa para que os nossos olhos se abram. Todos nós. Um nível de intimidade, de relacionamento maior, melhor do que nós temos vivido até então. Agora, não é só isso, queridos.
A partir do momento que sentamos à mesa, a Bíblia diz que Jesus desapareceu e eles começaram a dizer: puxa, a gente estava com o coração ardendo quando ele estava contando com a gente aqui. E aí diz que nesse momento, eles se levantaram da mesa, voltaram para Jerusalém e se reuniram com os 11. Quando nós temos um encontro com Jesus à mesa, nós vamos querer estar junto com os irmãos, contando o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Quando nós, queridos, temos um encontro com Jesus, nós não vamos ficar lá na mesa, ali sentado, a gente vai querer sair agora e levar aquela abertura, aquele conhecimento, aquele entendimento a todos os seres humanos, às pessoas que estão à nossa volta. E aí a Bíblia diz que eles foram, contaram os sinais, contaram tudo o que eles tinham visto ali no caminho, porque eles reconheceram que a partir do pão, os seus olhos se abriram. Pouquinho mais depois, Jesus ressurreto também, ele aparece para os discípulos, num jantar, numa praia, e ali sentado naquele lugar, ele prepara pão, ele prepara peixe, e ali a Bíblia diz que ele restaura um dos seus discípulos que havia negado, que era Pedro, num jantar. Mesa é um lugar de restauração. Hoje é um dia, queridos, de restauração para nós nesse lugar. Se a gente seguir, a gente vai vendo que a mesa foi um lugar especial na vida diária do Salvador. A mesa foi um lugar muito lindo na vida do Salvador. E dessa forma, queridos, ela também pode e precisa ser esse lugar especial para minha edificação pessoal, para minha edificação familiar. Nós não estamos aqui, eu repito, nesta manhã por acaso. Quem chegou aqui desde o início hoje e pegou os primeiros segundos do culto de hoje, vai perceber que nesta Páscoa, Jesus está te convidando para sentar com Ele à mesa para um encontro pessoal com Ele. Lembro-me de um versículo que foi lido já no início, houve já um teatro, houve já uma apresentação aqui, e o pastor Miquel entrou com um versículo que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nesta Páscoa, queridos, segundo esse texto que já foi lido, que já foi dito, que já foi passado para nós, mesa é um lugar de alegria e um lugar de comunhão. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele. O que é ceia? Ceia é lugar de alegria, ceia é um lugar de gozo. Quando a gente se reúne, queridos, com nossos familiares para ceiar, estarei com ele e ele comigo. Comunhão, mesa é um lugar de comunhão. Jesus está nos chamando nesta manhã a esse lugar de comunhão. Concluindo, queridos, a Páscoa, ela está relacionada a essa entrega, desde lá atrás daquele cordeiro, que representaria Jesus no Calvário, pela sua condenação, pela sua morte, mas ele haveria de ressuscitar, nos dando a sua própria vida. Hoje nós estamos aqui, e essa Páscoa ainda hoje, ela fala de uma garantia, ela nos garante que através da ressurreição, Jesus, o mesmo Jesus que foi sacrificado, o mesmo Jesus que morreu, ele não está mais numa tumba, ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo. E a Páscoa, queridos, para nós representa essa remissão dos nossos pecados, da nossa purificação de todas as impurezas, que na verdade isso são sempre os primeiros passos para que nós possamos nos aproximar de Deus. O que? Perdão dos nossos pecados, remissão dos nossos pecados. Jesus está nos chamando para esse lugar. Eu gostaria de convidar o Jeremias. Isso não estava nos scripts, viu, Jeremias?
sentasse ali, por favor. Nós sabemos que na tradução judaica, sempre o sacerdote, o dono da casa, sentava na cabeceira e depois pegava do maior para o menor. Nós colocamos aqui, queridos, essas duas cadeiras de uma forma diferente, simplesmente para a gente entender que nós precisamos nesta manhã sentar e olhar nos olhos de Jesus e ter um encontro pessoal com Ele. Esta mesa é um lugar de conquista, não essa madeira, não esse móvel, mas esse contexto de relacionamento. E hoje, queridos, Deus está nos convidando a esse lugar. Se você puder ficar aí, eu agradeço por um tempo. Deus está nos convidando a isso. Sabe, toda mentira, ela nos escraviza. Toda mentira, ela quebra valores, princípios nas nossas vidas. E quando nós estamos debaixo dela, a mentira, ela fortalece o inimigo, ela contribui para que o inimigo em nossas vidas não saia. A mentira, ela reforça, mas a Bíblia diz que a verdade, ela nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, queridos, para nossa redenção, para nossa purificação, para nossa limpeza, para nossa justificação e santificação. Jesus morreu por isso, o Cordeiro de Deus. A morte eterna não pode mais entrar nas nossas vidas, nas nossas famílias, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus. Ou seja, o meu pecado, ele deu a Satanás o direito legal sobre a minha vida. E se a gente ainda vive debaixo desse pecado, ainda continuamos dando esse direito legal a ele. Mas Cristo, ele se tornou o meu pecado. A Bíblia diz que ele pagou a minha penalidade pelo poder do seu próprio sangue que foi derramado naquela cruz. Satanás, ele perdeu neste momento o direito legal que ele tinha sobre a minha vida, e pelo sangue eu tenho a vitória hoje. Ou seja, nós, queridos, nessa Páscoa temos uma oportunidade incrível de que, primeiro, se nós ainda não tivemos um encontro pessoal com Jesus, hoje Ele quer se sentar com você aqui à mesa. É hoje. Ele já fez na cruz isso por mim e por você. Jesus me comprou das mãos de Satanás, e hoje, queridos, Ele tornou-se o meu dono. Jesus é o meu dono. Jesus é o nosso dono. Em 1 Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatado da sua vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo, quando nós reconhecemos como Salvador das nossas vidas, confesso com a minha boca, creio com o meu coração, tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, neste momento, eu o intronizo como o Senhor da minha vida. Eu o intronizo no coração da minha vida. E neste momento Ele passa a ter direito legal sobre a minha vida. Ele passa a cuidar de todas as coisas. Eu passo a pertencer a Ele. Queridos, hoje é uma manhã de nós pertencermos a Ele, nos lançar aos seus pés,
e ter acesso a todas as sortes de bênçãos que Jesus garantiu na cruz do Calvário pelo seu sangue. E aí nós vamos poder dizer, como Paulo disse, lá no livro de Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 7, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes espirituais nas regiões em Cristo, assim como nos escolheu nele também antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, o qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele não está nos convidando para uma religião. Ele não está nos convidando para uma religião. Ele está nos convidando a participar da sua graça e do seu favor em Cristo. Jesus, ele garantiu isso para mim, para você. Jesus garantiu a nossa salvação. Mas essa salvação, queridos, ela se torna real a quem? Àquele que crê. A salvação não é uma imposição. A salvação é uma dádiva, é um presente. Ela é um presente. E para eu aceitar esse presente, eu não preciso pagar mais nada. Jesus já pagou tudo, é presente. Eu só preciso crer, Nath, só acreditar. Eu só preciso acreditar e confessar com a minha boca que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. A partir desse momento, a nossa vida, querido, se torna propriedade dEle, exclusiva dEle. E aí, eu entendo que Jesus, que garantiu a salvação a todo aquele que crê, significa que cada um que chega a Jesus é levado, queridos, pelo sangue, é lavado e depois é levado pelo seu sangue ao arrependimento dos seus pecados, a um próximo passo, que é a aceitação desse senhorio sobre as nossas vidas. E aí nós passamos a nos tornar propriedade exclusiva. Voltando lá atrás, quando o povo estava para sair do Egito, Faraó disse que eles iam, e ele estava relutando para que o povo saísse, mas não levasse tudo. Moisés disse assim, ele fez uma declaração: eu vou sair com todo o meu povo, e nenhuma unha ficará no Egito. Nesta manhã, queridos, com a nossa vida entregue, rendida aos pés de Jesus, nenhuma unha vai ficar debaixo do senhorio do inimigo. Nenhuma unha. Nós não podemos aceitar em viver mais ou menos. Ou é tudo, ou é tudo. Em Cristo. E hoje é um dia de salvação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Só que não é só um dia de salvação. Algo me incomoda e eu quero fazer isso. Hoje é um dia de reconciliação. Hoje é um dia de acertos. Hoje é um dia de renovação. E vem um texto, queridos, na Bíblia, de um pai que o filho foi embora. Está lá na parábola do filho pródigo. Ele já era filho, ele estava na casa do pai, ele vivia com o pai, e de repente a gente percebe que quando ele cai em si e diz assim: pequei contra o meu pai, pequei contra ti, voltarei, estarei com meu pai. Meu Deus, eu vejo isso como algo, queridos, uma revelação da parte de Deus para nós. Uau! Na parábola, você não vê que o filho sentia saudade do dinheiro,
Você não vê que o filho sentia saudade das viagens, da faculdade paga pelo pai. Você não vê que o filho sentia saudades ali de coisas apalpáveis. Mas a Bíblia diz que eu pequei contra o meu pai. Na casa de meu pai, a Bíblia diz que quando ele caiu em si, ele diz assim: quantos trabalhadores na casa de meu pai tem pão? E pão é servido aonde? À mesa. E eu estou aqui passando fome. Hoje não é só um dia de salvação, é um dia de reconciliação. Talvez, queridos, nós andamos um período da nossa vida e nos desviamos de um propósito. Fomos filho, em algum momento nós deixamos a casa do Pai. Que nesta manhã brote o nosso coração essa fome de estar de volta em casa, sentado com o Pai. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesta manhã, junto comigo. Pai, obrigado por este dia tão importante, tão especial e que nós estamos vivendo. Esta é uma manhã, Senhor, muito especial. Jesus ressuscitou e toda a cristandade em todo o mundo celebra isso, Senhor. O contexto em que Jesus derramou seu sangue, desde o Getsêmani até em que foi tocado com a lança. Mas nós aqui, Senhor, entendemos que tudo começou à mesa. E hoje o Senhor nos convida para estarmos assentados com Ele a esta mesa. Com os olhos fechados, eu gostaria de perguntar a você que está aqui nesta manhã, se você quer se assentar à mesa com Jesus nesta manhã, e se tornar propriedade exclusiva dEle, ter um relacionamento profundo com Ele, eu gostaria que onde você estiver aqui nesta manhã, só fizesse um sinalzinho com a sua mão, e eu quero orar por você. Se é a primeira vez que você está aqui e nunca disse: eu quero ter um encontro pessoal com Jesus, eu quero ter uma experiência com Jesus, você levanta a sua mão, eu quero orar por você. E se porventura você também é um dos filhos que estava na casa do Pai e de repente, por alguma questão, por dúvidas, por medo, por insegurança, por tristeza, por desapontamento, por injustiça, por incompreensão, você também saiu da casa do Pai e nesta manhã quer voltar para a casa do Pai, levante a sua mão, eu quero orar por você. Esta é uma manhã que pode ficar registrada na eternidade, dia 9 de abril de 2023, na sua vida como um novo tempo e um novo começo. Se você está aqui e quer, aleluia, temos uma pessoa, não sei se tem mais alguém, 2 pessoas, 3 pessoas, glória a Deus. Se tiver mais alguém nesta manhã que quer dar esse passo de fé e dizer: eu quero me assentar com Jesus à mesa, eu gostaria, humildemente, sem nenhum constrangimento, mas de uma forma muito simples, singela, convidar você que colocou a sua mão para cima, se colocar de pé e convidar você para que viesse aqui comigo nesta manhã. E eu gostaria que alguém pregasse mais umas cadeiras aí, e nós vamos por aqui. Gostaria de convidar a pastora Priscila. Por favor, sente-se aqui. Sente-se aqui, por favor, sente-se aqui. Vem cá, querida. Sente-se. Não, acho que não. Se tiver mais alguém. Essa é uma manhã de reconciliação, uma manhã de entrega, uma manhã muito especial.
Eu gostaria que as pessoas que vieram, que convidaram essas pessoas, estivessem aqui ao lado delas nesse momento, juntas, por favor. Estivesse aqui pertinho. O que está acontecendo aqui, queridos, é um momento de gozo, de muita alegria, de graça, de restauração. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Vamos nesta manhã juntos, vocês que estão aqui à mesa e os irmãos que estão aí sentados, nós vamos fazer uma oração neste momento. E se possível, eu gostaria que todos nós estivéssemos repetindo esta oração. Repita após mim e diga: Senhor Jesus, nesta manhã, eu declaro que eu creio no sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Eu creio que hoje o Senhor pode me salvar. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados, e que mesmo que o sangue foi derramado naquela cruz, este mesmo sangue venha sobre mim para purificar a minha vida de todo pecado. Eu confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, e recebo pelo Teu Espírito em meu coração, a partir de hoje, que eu seja transformado na pessoa que o Senhor quer que eu seja e que Tu desejas. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, os meus caminhos a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu seja, a partir de hoje, um participante da Tua herança, em nome de Jesus.